Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, para que logo nós possamos voltar à nossa rotina, às nossas aulas, certo? Mas enquanto isso não é possível, eu estou preparando umas atividades para vocês e estarei postando no grupo do WhatsApp. Todas as quintas-feiras nós teremos aulas de História e Geografia. Sempre que vocês entrarem no grupo, olharem a atividade e resolverem, deem um joinha para eu saber que vocês estão acompanhando lá, tá? Eu estou com muitas saudades de todos, eu espero que essa pandemia passe logo. Enquanto isso, nós vamos lá nas atividades. Eu estarei explicando para vocês como é que nós vamos fazer, tá? Então aqui nós estudamos lá durante as nossas aulas sobre as primeiras vilas do Brasil, né? Então, como a professora explicou para vocês, né, o Brasil, aqui já existiam os indígenas, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil e acabaram colonizando, né? Ou seja, acabaram ficando aqui, né? E fazendo dos indígenas escravos, né? Porque eles descobriram muitas riquezas aqui no Brasil. Dentre essas riquezas, o pau-brasil, que para eles era de muita importância. Por quê? O pau-brasil, quando eles extraíam, saía um líquido vermelho e esse líquido vermelho eles poderiam tingir roupas e porcelanas, certo? Entre outras coisas. Então essa foi uma das primeiras riquezas. Então os portugueses eles viram que aqui o Brasil ia dar muito dinheiro para eles. Então por isso que eles acabaram colonizando. Então eles criaram várias cidades. Só que antes das cidades eles criaram as primeiras vilas, certo? Então agora eu vou ler para vocês o textinho ali. O primeiro povoado brasileiro com os europeus foi a colônia de Porto Seguro, na Bahia, em 1503. Participou 2 frades franciscanos que construíram a primeira igreja brasileira, a Igreja de São Francisco de Assis. A primeira vila foi a de São Vicente, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Em 25 de janeiro de 1554, o padre Manuel da Nóbrega, junto dos outros jesuítas subordinados, fundou mais um colégio para catequizar os índios, o qual se tornou as raízes históricas da cidade de São Paulo. Em 1560, o povoado aos poucos foi crescendo e se tornou uma vila, chamada Vila de São Paulo de Piratininga, tá? Então esse é o textinho que vocês vão responder as perguntinhas ali. São 2 perguntinhas. Então, o que ele fala? Ele conta das primeiras vilas que foram fundadas aqui. Então, qual que foi a primeira vila lá? A primeira vila foi a de São Vicente, fundada em 1532 por Martim Afonso, certo? E aí nós temos ali também a vila de São Paulo de Piratininga, que foi fundada em 1554 por Manuel de Nóbrega, para catequizar os indígenas. Então, como os portugueses chegaram aqui, existiam os indígenas eram muito inocentes e eles tiravam da natureza somente o necessário, eles não viam maldade nas pessoas. Então, os portugueses fizeram dos indígenas escravos e também fizeram com que eles fossem obrigados a aprender a sua cultura, inclusive catequizar os indígenas, ensinar fazer os ensinamentos, né, da religião católica, que essa era a religião oficial dos portugueses. Então, eles catequizaram os indígenas, ensinaram todas as crenças da religião católica, inclusive a prática das missas, tá? Então, ali, após a leitura do texto, respondo as questões. Como se chamava a primeira vila fundada no Brasil? Quem fundou, letra B, quem fundou a vila de São Paulo de Piratininga? Então, vocês vão copiar essas perguntinhas no caderno e vão responder, certo? Passando isso, ali na segunda página, nós temos a atividade de geografia, que deverá ser copiada e respondida no caderno de geografia. Então, a primeira atividade do textinho que eu li para vocês é de história e a segunda é de geografia. Então, a gente já falou também dos elementos das paisagens, né? Que existem os elementos naturais e os elementos culturais. Os elementos naturais são o que vem da natureza e os elementos culturais são os que são modificados pelo homem, certo? Então, vocês vão olhar a imagem ali e vão responder para mim. Letra A. Quais são os elementos que você vê na primeira imagem? Vocês vão falar para mim os elementos naturais,
né, que vocês veem na primeira imagem, e se tiver elementos culturais, tá? E na letra B, quais são os elementos que você vê na segunda imagem? Vocês vão falar todos os elementos, se tiver naturais e culturais também. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver as atividades realizadas lá no grupo, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um beijo!